Boa noite a todos. Vamos nos colocar numa posição tranquila, entrarmos em conexão com a espiritualidade, com os benfeitores, anjos e guardiões, que nos conduziram até essa sexta-feira para mais uma reflexão, mais um momento de conexão com a espiritualidade e com toda a luz que Jesus tem a nos entregar, onde estamos aqui, buscando conhecimento, aprimoramento e desenvolvimento moral para o nosso perispírito, sempre em busca do melhoramento, do crescimento, do desenvolvimento, do amor, da caridade e da nossa mudança diária em nossas atitudes, em nossos pensamentos. Que a espiritualidade haja dentro do coração de cada irmão que está aqui hoje, buscando uma resposta para suas dores, para os seus sentimentos, muitas vezes de dificuldades. Que assim seja. Falar além da vida, ainda estando encarnado, é um pouco intrigante. Eu diria desafiador, mas o momento é de despertar. Sempre falamos que é agora. Momento esse que chega de nos oportuniza de falarmos sobre além da vida terrena. De ainda encarnado falarmos que ainda temos de fazer. Lembre-se que você é a única pessoa no mundo que sabe todas as verdades sobre a sua vida. As pessoas veem os recortes, veem as fotos, os resultados, as decisões, mas não veem as noites em que você chorou calado. Não veem as batalhas que você venceu sozinho. Eu digo isso como alguém que já se sentiu julgado por quem nunca viu ou nunca viveu um dia da minha história. É fácil opinar quando se enxerga somente a superfície. Difícil é entender o peso que você carrega em silêncio. Por isso, pare de explicar para quem não caminhou junto com você. Não percorreu o mesmo caminho que você. Pare de se culpar por decisões que foram tomadas no seu limite. Se você sabe o que aguentou, se você sabe o quanto já doeu, só você sabe o quanto precisou ser forte para hoje estar aqui. Boa noite, meus irmãos. Recebam meu abraço fraterno para cada um de vocês. Cada um de vocês sabe o quanto foi difícil estarmos aqui hoje, nas batalhas dos nossos dias ou do nosso dia a dia. Hoje, uma sexta-feira santa, deu para notar o quanto a persistência, muitos de nós, vai fazer toda a diferença nessa caminhada. Resolvi falar sobre o tema além da vida, mas que na verdade dá para ser além da vida terrena. Porque acredito que todos nós cremos que a vida não cessa, não para, apenas essa encarnação. Fica o corpo físico, mas nós seguimos, não é verdade?
Então, essa imagem nos lembra de quando éramos, digamos, puros de coração, como o próprio Evangelho diz, que se assemelha a uma criança. Estudamos, eu acho que há uns 2 temas atrás, o livro de Divaldo Joana de Ângeles, Mundo Regenerado, que nós fizemos o estudo às 19 horas ali na frente, e era puros de coração. E essa imagem traz a lembrança para todos nós, quando éramos criança, quem ainda é criança, quando brincávamos e a nossa imaginação ia além. Na verdade, ela ia muito além. Me lembro de uma época em que meu pai estava trocando fogo da casa e aí sobrava aqueles pedacinhos de madeira, só o que sobrava que tinha que tirar para fechar ali. Aquilo lá me rendeu bons caminhões. Brincava com aquilo e a imaginação ia muito além. Diria que dentro da simplicidade a gente vive despreocupado, pelo menos na infância. Mas mesmo na infância chegam épocas que a gente já começa a refletir, épocas que já começam os pensamentos de planejar. O que nós vamos fazer? Com que nós vamos brincar hoje? Ou que brincadeira que nós vamos brincar hoje? Seríamos um mini adulto no princípio das nossas atribuições, digamos assim. Essa criança que já visualiza longe, mas que logo na sequência já chegam os compromissos, né? E cada vez até mais cedo, porque hoje as crianças vão cedo para as escolas. Mas ali começavam os nossos verdadeiros compromissos, além dos de casa, muitas vezes, o tempo da escola. O tempo da escola, eu acho que acredito para muitos aí, a maioria, vem boas lembranças do tempo de escola. Tempos bons que não voltam mais. Das amizades que se foram, dos amigos que partiram. Que tempinho bom, não é verdade? Se nós pararmos para pensar. E aí de quem não ouviu os pais e aproveita quando for adulto. E aí chega, né? Aquela época, adulto, a época tão esperada. Quantos daqui pensavam assim, eu quero ter logo 18 anos. Quero ter 18 anos, quero tomar conta do meu próprio nariz. Para quê? Não é verdade? Só quem passou dos 18 hoje reflete. Tempo bom era lá na escola, sem tantos compromissos. Mas queria ter 18 anos logo para tirar a carteira de motorista, poder sair, fazer festa. Hoje até está um pouquinho mudado, né? Hoje mesmo, por exemplo, eu me deparei à tarde que eu lembro que na crença anterior, um tempo atrás, na sexta-feira santa, tinha que ficar encerrado dentro de casa, não podia sair, não podia fazer nada. Hoje na frente de casa tinha um pessoal, as crianças jogando taco, brincando, correndo, jogando bola. Tempos atrás, né? Pelo menos na minha época, não fazia nada. Então muita coisa mudou, mas sempre tinha ideia de fazer 18 anos. E eu pergunto, para que toda essa pressa? Né? Eu, particularmente, vou contar para vocês, eu fui um pouquinho mais apressado. Eu fui progenitor cedo, com 17 anos e 8 meses eu fui pai. E agora, deixa eu ver, está todo mundo sentado, né? Aos 33, fui avô. Também está todo mundo sentado. E os compromissos aumentam, né? Você tem que trabalhar, correr atrás, sustento, família
familiares, e deixamos muitas vezes de lado e acabamos esquecendo por vezes da correria do dia a dia os nossos compromissos que nós fizemos lá no mundo espiritual. Algumas missões que nós trouxemos de lá, que nós nos comprometemos de fazer aqui, mas por decisões nossas, opções, acabamos nos afastando do que nós nos comprometemos. Como falei lá no princípio, que é bom que todos estão aqui, que nenhum outro compromisso acabou nos desviando de vir buscar um pouco do entendimento da palavra, do Evangelho, e trazer essa iluminação para o ser, buscar aqui na Casa Espírita, dar esse passo, dessa longa caminhada de evolução que nós temos. Essa é a figurinha aí, ó. Esse é o neto. Eu passo rápido porque senão engasga, a emoção vem. Mas que bons momentos e que bons momentos nós possamos passar com os nossos filhos, com os nossos netos. Com os netos, muitas vezes, acredito que tem algum outro avô ou avó por aí, não sou eu exclusivamente, que às vezes é o tempo com os netos que nós vamos passar, o que nós deixamos de passar com os filhos. Aproveitar, muitas vezes brinca mais com o neto do que brincou com o filho. E quem é o filho na história percebe. Brinca, faz isso, muitas vezes é bem liberado, como diz que hoje em dia muita coisa mudou, tem bastante liberdade de fazer acontecer que a gente na época não podia, mas faz parte. É esse desejo, então, que nós possamos passar realmente bons momentos com os netos, que é o tempo que talvez nós deixamos de passar com os filhos. Agora, aonde que eu quero chegar com toda essa história? Umas 2 semanas atrás eu estava assistindo The Chosen, uma série que conta a história dos escolhidos, dos discípulos de Jesus. Tem nas streams, nas plataformas. Quem tiver oportunidade, ou quem já assistiu ou começou, dê continuidade, porque ele é muito, muito, muito bom. Conta toda a história de Jesus e seus discípulos. E lá eu me deparei com um capítulo que Jesus estava cruzando pela figueira, e é onde ocorre a parábola da figueira que secou. No outro dia, faço a leitura diária do Evangelho, abro aleatoriamente e abri justamente na parábola da figueira que secou, lá no capítulo 19, no item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí me deu aquele despertar. Está aqui o tema para uma explanação. Essa explanação foi feita em São Borja, a qual eu faço no 3º sábado de cada mês. E aí, geralmente a gente pede uma intuição para escolher o tema, então já estava certo que seria e deveria ser essa. Então lá no capítulo 19, item 8, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Vendo uma figueira ao longe, ele foi até ela, para ver se encontrava algum fruto para comer. Ao se aproximar, encontrou apenas folhas, pois não era época de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma de você nenhum fruto. E os discípulos ouviram. No dia seguinte, eles estavam passando pela figueira e perceberam que ela estava seca até a raiz. Lembrando-se das palavras de Jesus, Pedro
Disse-lhe: Mestre, olha como a figueira ficou, que o Senhor amaldiçoou e tornou-se seca. E Jesus respondeu: Tenham fé em Deus. Em verdade eu lhes digo que todo aquele que disser a esta montanha, saia daqui e vá para o mar, sem que seu coração hesite, acreditando firmemente no que se está dizendo, verá de fato a ordem se cumprir. Isso também está em Marcos, capítulo 11, versículo 12, 14, 20 e 23. A figueira seca é o símbolo das pessoas que apenas aparentam o bem, mas na realidade nada produzem de bom. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec nos traz no item 9 do capítulo 19. Onde são os oradores que possuem mais brilho do que conhecimento, cujas palavras não têm profundidade, apenas agradam os ouvidos, mas que ao serem analisadas nos trazem nada de proveitoso ao coração. Então não adianta eu vir aqui na frente falar boas ou belas palavras, mas se lá fora não fizer ou cumprir nada delas. Não adianta aparentar como símbolo do bem, mas na realidade não produzir nada de bom nas nossas atitudes. A figueira que secou, ela é também o símbolo de todas as pessoas que têm a oportunidade de serem úteis, mas não são. Muitas vezes nós recebemos essa oportunidade de sermos úteis por simples atitudes, de ceder um lugar, de dar atenção para alguém, de ouvir alguém, de dar um abraço. Muitas vezes a gente pensa, mas o que eu posso dizer para alguém? Não precisa dizer nada, apenas ouvir. Ou simplesmente acolher. Fazemos atendimento em Santiago, muitas das oportunidades, junto com a equipe de Silvio. E sempre eu tenho a prática de ir até o encontro de quem está vindo, porque lá é um corredor com várias salas, onde cada grupo de atendimento se encontra. Então, já para dar um direcionamento. Um dia, a espiritualidade me disse bem o seguinte: de toda uma ocorrência que eu teve lá, ela disse: o filho pensou em como contornar a situação, mas o abraço fez toda a diferença. E muitas vezes o filho não precisa dizer nada, apenas ouvir e dar um abraço. Então, esse atendimento, do simples fato de ouvir, acolher e passar o sentimento do abraço, que é uma prática que muitas vezes a gente deixa de fazer. E ele é tão necessário para tantas pessoas em vários momentos, que a gente às vezes só precisa de um abraço. Às vezes a gente só precisa de alguém para nos ouvir. E esse alguém do outro lado pode ser nós. Então, que não sejamos como a figueira, para não secarmos. Que sejamos pessoas que, quando temos a oportunidade de sermos úteis, que nós sejamos. Identificar essas oportunidades de servir, auxiliar, dar o conforto, que muitas vezes nós estamos buscando, mas não pensamos que nós não podemos fazer o mesmo. Não é porque hoje eu venho buscar um atendimento fraterno,
que eu não posso também fazer um atendimento fraterno para com o irmão meu? Não nos julgamos muitas vezes que não estamos aptos ou não temos capacidade disso. Todos nós temos. Então, que nós possamos identificar essas oportunidades para que a gente possa fazer o que a gente diz fazer e praticar. Me lembro uma história de Mahatma Gandhi, onde ele fazia atendimentos e lá se encontrava uma senhora que levou o filho para esse atendimento. E tinha filas para chegar até Gandhi. 300 pessoas na frente dela, mais de horas na fila, ela teve a oportunidade de chegar na frente de Gandhi e dizer: Gandhi, eu trouxe meu filho porque o menino come muito açúcar e eu queria que o senhor dissesse para ele comer menos açúcar. Aí então ela trouxe o menino na frente de Gandhi. Gandhi olhou nos olhos dele e disse: volte daqui 2 semanas. Essa mãe, essa mulher, que eu acredito que mulher não é curiosa, né? Mas essa era. Acho que exclusivamente essa mãe, ela era muito curiosa. E ela ficou. Por que voltar daqui 2 semanas? Mas foi embora para casa, com o filho, porque se Gandhi disse isso, deve ser por bem da menina. Lá então se passaram 2 semanas. E ela voltou com o filho. Chegou até Gandhi. Gandhi, há 2 semanas atrás eu trouxe meu filho, pedindo para o senhor que pedisse para ele comer menos açúcar. E o senhor pediu que nós voltássemos em 2 semanas. Ele, sim, eu lembro. Traga o menino. Então, ela trouxe. Gandhi olha nos olhos do menino e fala o seguinte: coma menos açúcar. Como eu disse que essa mulher, ela era curiosa, diferente das demais, acredito eu. Ela tinha uma certa curiosidade e pediu: posso lhe fazer uma pergunta? Por que o senhor não disse isso há 2 semanas atrás? Se era só dizer para ele comer menos açúcar. Gandhi disse para ela: é que há 2 semanas atrás eu também comia muito açúcar. Vejam só. A grandeza de quem vai auxiliar, vai orientar como que ele iria pedir para fazer algo se nem ele mesmo faz. Mas dentro da humildade de pedir um tempo para ele também ser corrigido. Além da vida terrena, meus irmãos, muitas vezes a gente identifica que é a falta de fé, como o próprio capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo nos traz. A fé que transporta montanhas. Muitas vezes nós sentimos a falta dessa certeza da verdadeira morada, que a verdadeira morada não é aqui. E nos perdemos no materialismo, nos perdemos no mundo terreno. Esquecemos que a verdadeira morada não é aqui. A partir do momento que nós tivermos essa certeza, com certeza nós vamos agir diferente
em todas as nossas ações aqui, nesta encarnação. Com certeza, nós faremos diferente todos os nossos atos, pensando realmente na vida futura. Que nós possamos falar o que nós realmente também fizemos, assim como Gandhi, que nós não devemos dar aqui moral sem ter ela para passar. Emmanuel nos diz assim, que o dia que cada um de nós souber dar o que pode, o fruto que puder dar no cumprimento do dever do dia a dia, o mundo estará transformado. Ninguém será sacrificado pelo excesso de carga, porque a carga será dividida. Cada um de nós, não haverá sobrepeso. A exemplo da figueira, que nós falamos lá atrás, nós somos avaliados pelos frutos, não pela aparência do bem. Que os nossos frutos, nossos filhos, nossos netos, tenham bons exemplos que nós possamos deixar para eles. Que não passamos simplesmente a conversa sem sentido ou diferente do que nós fizemos. Através, meus irmãos, dessa reflexão, que possamos dar bons frutos, todos nós, ainda nessa vida terrena, para que através dos nossos bons frutos nós possamos levar além dessa vida. Muito obrigado pela oportunidade, que o amor do Cristo, principalmente nessa data, nos reflita a seguirmos o caminho que Ele nos deixou e trilhou. Gratidão, que assim seja. Agradecemos a espiritualidade que guiou o tema de hoje com o nosso colega Jair, onde eu aqui estou emocionada, me colocando a refletir sobre a explanação de hoje, que cada irmão consiga fazer uma reflexão com amor, com bondade, com caridade, das sementes que estamos deixando durante toda a nossa trajetória terrena, as modificações necessárias que cada um de nós temos a oportunidade de realizar. Quando acordamos, quando abrimos nossos olhos, com saúde e com a leveza de um novo recomeço para as nossas escolhas, quem somos, aonde queremos chegar e para a nossa transformação, para o nosso desenvolvimento moral. Agradecemos a espiritualidade por mais um encontro nesta casa, com esses irmãos, com os benfeitores que se fazem presente, auxiliando em mais um trabalho. Que a caridade e o amor, nessa Sexta-feira Santa, nessa Páscoa que se aproxima, entre em cada lar, em cada coração, que muitas vezes está sofrendo, que receba a luz, a bondade da espiritualidade divina. Que assim seja. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja.